O corpo causal é constituído por substância sutil com uma frequência vibracional ainda mais elevada que a do corpo mental. Sua frequência talvez esteja 1/8 acima na escala harmônica da energia sutil. Enquanto o corpo mental está mais envolvido com a criação e a transmissão de pensamentos e ideias concretos para o cérebro, a fim de que eles possam se manifestar no plano físico, o corpo causal está relacionado com as ideias e conceitos abstratos. A consciência causal lida com a essência de um tema, ao passo que os estudos do nível mental tratam dos seus detalhes. O corpo mental, situado numa posição inferior, tem a ver com as imagens mentais obtidas pelas sensações e raciocina de forma analítica a respeito de coisas concretas. O corpo causal lida com a essência da substância e com as verdadeiras causas que estão por trás da ilusão das aparências. O plano causal é o universo das realidades. Nesse plano, não lidamos mais com emoções, ideias e conceitos, mas sim com a essência e a natureza subjacente da coisa em questão. Diferentemente dos veículos etérico, astral ou mental, o corpo causal é mais do que um corpo individualizado. Além do mais, quando lidamos com o veículo causal não estamos mais tratando especificamente com a personalidade do indivíduo, a qual, enquanto entidade distinta, manifesta-se através do corpo físico. Assim como a influência do corpo mental se faz sentir primeiro sobre o corpo astral, descendo depois para os corpos etérico e físico, a entrada do corpo causal afeta inicialmente o corpo mental e, em seguida, desce a escala energética. Portanto, uma cura realizada no nível causal terá efeitos mais poderosos do que a mesma cura praticada em níveis inferiores. Acredita-se que acima da substância causal haja dimensões energéticas sutis de frequências ainda mais altas, as quais também afetariam o sistema energético humano. Essas dimensões estão envolvidas com níveis de energia espiritual mais elevados do que os sistemas que já descrevemos. Não faz parte dos objetivos deste livro discutir em detalhes suas funções específicas. É suficiente dizer que existem outros níveis de efeitos energéticos sutis, com frequências ainda mais altas que as do corpo causal, e que, em última análise, eles atuam sobre a expressão do físico e da personalidade da forma humana na sua permanência temporária acima do plano físico. Um modelo de frequência da nossa anatomia energética sutil expandida, uma estrutura para a compreensão do ser humano multidimensional. Embora as funções dos nossos corpos energéticos superiores tenham sido discutidas apenas de forma superficial, seria extremamente proveitoso examinar agora um modelo operacional a respeito de como esses sistemas energéticos sutis estão integrados num ser humano completo. Estamos mais uma vez recorrendo aos modelos teóricos do Dr. Tiller, Ph.D., talvez um dos principais teóricos no campo das energias sutis. O diagrama 16 apresenta uma ilustração gráfica de todo o espectro energético humano. No diagrama, podemos ver uma representação de cada um dos nossos corpos sutis na forma de uma curva de distribuição de energias em forma de sino. No modelo de Tiller, a distinção entre os diferentes níveis da mente divide o corpo mental entre uma porção instintiva, inferior, e outra intelectual, superior, ao passo que a mente espiritual representa o corpo causal. Os níveis energéticos situados acima destes últimos são chamados de espírito, no interesse da simplicidade. Cada curva em forma de sino descreve uma distribuição energética das frequências da matéria de que são constituídos os diferentes corpos energéticos sutis de uma pessoa. No caso do corpo físico, a frequência predominante da matéria física é aquela que está diretamente sob o pico da curva. As formas exatas das curvas são aproximadas e hipotéticas, especialmente no que tange às intensidades energéticas específicas, uma vez que se trata obviamente de um modelo provisório. Em outras palavras, embora as frequências da matéria que constitui o corpo físico sejam predominantemente de um determinado tipo, outras vibrações, com frequências ligeiramente mais altas ou mais baixas, também podem contribuir para a sua composição. Da mesma forma, existem também frequências mais altas e mais baixas na faixa astral do espectro. Este conceito também é relevante para a esfera do plano astral a partir da perspectiva das tendências evolutivas referentes aos seres humanos enquanto grupo. À direita da curva da matéria física, temos a curva de distribuição de frequência do espectro da matéria que constitui o corpo etérico.
Cada uma das curvas subsequentes situadas à direita tem um significado semelhante ao da distribuição da matéria física. A frequência energética predominante em cada tipo de corpo sutil é aquela que está diretamente abaixo do pico da respectiva curva. Como as matérias física e etéricas são muito interdependentes e estão intimamente ligadas uma à outra, elas consumem o que Tiller chamou de realidade temporal humana. O corpo físico não pode existir sem a nutrição energizadora e a orientação espacial proporcionada pelo corpo etérico. Quando o corpo físico morre, o corpo etérico também deixa de existir e, ao desaparecer, retorna a energia livre do universo. Essas duas formas se combinam para criar a expressão física final do ser humano no plano físico, num espaço-tempo positivo. Em última análise, e através da interface físico-etérica que somos influenciados pelas nossas conexões energéticas superiores. Devido às limitações perceptuais do cérebro físico, a mente consciente em geral está aprisionada dentro de uma referência espaço-temporal fixa, daí o termo realidade temporal. A realidade temporal tem relação com a estrutura temporal de referência do nosso planeta e com o ponto de observação fixo da nossa perspectiva física da realidade. Os corpos energéticos sutis que se situam além do corpo etérico encontram-se num nível de existência que poderia ser chamado de não físico, não espacial e não temporal. E através das extraordinárias conexões com as nossas contrapartes de energia sutil, por intermédio da interface físico-etérica acoplada ao sistema de chakras, que ocorre um contínuo fluxo de input energético superior rumo à expressão final do nosso corpo físico e da nossa consciência. Esses corpos de energia sutil também atuam como múltiplos veículos recipientes para nossa consciência móvel. A projeção astral pode ser vista como uma transferência de consciência, que deixa o circuito neuronal e a estrutura temporal fixa da realidade do cérebro físico em vigília e vai para o veículo astral da consciência. Embora muitas pessoas acreditem que o sono seja um período dedicado exclusivamente aos sonhos, na realidade nossa consciência penetra todas as noites no corpo astral para excursões e experiências de aprendizado nesse nível. O corpo físico tem a capacidade de funcionar bastante bem sem a orientação da mente consciente devido ao extraordinário desenvolvimento evolutivo do nosso sistema nervoso autônomo, uma espécie de sofisticado piloto automático. Quando se está consciente no nível do plano astral, a percepção da realidade é muito diferente daquela de quem está acostumado ao plano físico. Na esfera astral, por exemplo, a percepção da passagem do tempo não se dá da mesma forma que na esfera física. No modelo espaço-tempo positivo-negativo do Dr. Tiller, considera-se que o domínio caracterizado como espaço-tempo negativo apresenta um fluxo de tempo negativo. Os físicos julgam que as partículas taquiônicas também fluiriam para trás no tempo. Como o espaço-tempo negativo apresenta entropia negativa, prevê-se que ele também tenha um fluxo de tempo negativo. Na verdade, sob certos aspectos, a esfera astral existe fora da referência convencional espaço-tempo, isto é, não espaço, não tempo, com que estamos acostumados a viver no plano físico. Quer o seu fluxo de tempo seja negativo ou apenas diferente. No atual estágio de desenvolvimento do modelo espaço/tempo negativo talvez seja uma limitação de menor importância. Existe efetivamente uma relação entre o tempo e a frequência vibracional, o que define com mais precisão as características específicas da estrutura da matéria. Costuma-se dizer que o termo frequência tem significado ligeiramente diferente nesses dois contextos. Existe um conceito de tempo que tem sido chamado de eterno agora ou presente espacial, segundo o qual o passado, o presente e o futuro podem existir simultaneamente, embora em diferentes estruturas de tempo vibracionais. É possível que, através de uma alteração no foco da sua consciência, uma pessoa possa tornar-se capaz de sintonizar estruturas de tempo específicas, fora do presente. Na verdade, ao modificar o foco da sua consciência, um indivíduo poderá estar deslocando-a do plano físico para os níveis energéticos astral, mental, causal ou superiores que, em conjunto, constituem a nossa expressão energética total. Se houver um holograma cósmico, ele poderia ser metaforicamente comparado aos padrões magnéticos registrados num videotape cósmico da câmara indiscreta universal. Poder-se-ia considerar que o videotape do passado,
do presente e do futuro já teria sido filmado em algum nível energético de substância sutil, ou seja, num meio registrador magnético universal. Como estamos lidando hipoteticamente com um videotape holográfico, cada indivíduo teria teoricamente a sua própria cópia em cassete do filme universal, de modo que cada parte conteria o todo. Esta é basicamente uma extensão do conceito de holograma universal, discutido no primeiro capítulo deste livro. A única modificação é que agora trocamos por um videotape a fotografia que se modificava dinamicamente. Desde que o indivíduo possa aprender a operar adequadamente os mecanismos de sintonia fina da sua consciência, o hardware básico dessa mesma consciência lhe proporcionará os meios necessários para que ele possa ver a fita. O fato de esta analogia lidar com fitas pré-gravadas a respeito do modo como o universo irá se comportar não significa necessariamente predestinação e destinos inevitáveis, uma vez que existem coisas como universos prováveis, livre-arbítrio e diferentes ângulos de visão dos hologramas armazenados, o que nos permitirá contornar facilmente esse limitado conceito. O que a mente consciente define como sendo o presente é aquela parte da fita que está passando pelo cabeçote magnético do videocassete cósmico do cérebro. Como os circuitos neurológicos do cérebro físico são relativamente fixos, ele só pode perceber o filme a partir do ângulo de visão do cabeçote. Num sentido metafórico, a capacidade de um indivíduo sintonizar-se com o passado e o futuro talvez seja uma função da sua capacidade de, psicoenergeticamente, ganhar acesso ao padrão de interferência holográfico já armazenado na fita de vídeo cósmica. Alguns textos esotéricos chamam esses arquivos de registros acásicos. A capacidade de um indivíduo sintonizar-se com informações armazenadas numa sequência da fita de vídeo que nesse momento não estiver diante do cabeçote talvez também seja uma função da capacidade de poder alterar a frequência da sua consciência para uma sincronização espaço-tempo diferente. Os detalhes desse processo ainda não estão perfeitamente claros. A capacidade de ver o universo a partir de diferentes perspectivas talvez seja um reflexo dos diferentes ângulos de percepção dos nossos veículos de expressão de energia sutil, tais como os corpos astral, mental e causal. Além da sua perspectiva temporal diferente, a esfera astral, conforme já mencionamos anteriormente, é também o domínio dos aspectos emocionais da personalidade humana. Por causa disso, frequentemente se descobre que a consciência do indivíduo pode ocasionalmente assumir uma orientação mais emocional quando viaja pelos domínios do astral. Isso também depende de a pessoa estar percorrendo o domínio astral inferior ou superior, como eles têm sido chamados. O fato de haver viajantes percorrendo essas regiões sugere a existência tanto de visitantes, turistas, como de habitantes do domínio astral. Um dos aspectos interessantes do modelo do Dr. Tiller é o que ele chama de efeito catraca. Conforme discutimos anteriormente, as interações energéticas que se originam nos níveis sutis superiores, como no nível mental, por exemplo, exercem inicialmente sua influência sobre o veículo astral. Da mesma forma, as alterações no veículo astral são transmitidas ao veículo etérico e, daí, através da interface físico-etérica, para o corpo físico, onde se dá a sua expressão final. Os inputs energéticos originários do nível causal também precisam passar pelo nível mental e, em seguida, pelos outros níveis energéticos inferiores. Esse efeito em cascata através de diferentes curvas, desde a extremidade direita do diagrama 16 até a curva da esfera física, é o que Tiller chama de efeito catraca. Naturalmente, muito embora estejamos lidando com diferentes níveis de substância energética, precisamos ter em mente que cada um dos corpos está na verdade espacialmente superposto à forma física. A clareza e a definição com que uma pessoa sensível a forças psíquicas consegue perceber o campo da aura de alguém talvez dependa de qual seja o nível mais elevado com o qual sua consciência consegue sintonizar-se. As pessoas supranormais que conseguem ver apenas uma estreita faixa de energia em torno do corpo provavelmente têm capacidade para sintonizar apenas o corpo etérico. Já os supranormais que conseguem ver não só o corpo etérico mas também as formas ovoides expandidas, cores e imagens, corpos de pensamento, na parte externa do campo da aura têm a capacidade de sintonizar suas consciências com o nível astral, mental e com outros níveis superiores.
Nesses níveis superiores de forma e consciência, as contrapartes energéticas sutis dos chakras têm a capacidade de perceber e processar energias relacionadas com seus próprios níveis de substância. No diagrama 17, podemos ver a expressão energética completa do ser humano multidimensional. Embora talvez nem todos esses corpos sutis superiores possam ser fotografados, é muito provável que o corpo etérico e, possivelmente, o corpo astral possam ser captados e medidos com a ajuda de sofisticados sistemas de exploração, tais como os equipamentos de formação de imagens por ressonância eletromagnética ou seus precursores. O objetivo deste capítulo tem sido de discutir o que se conseguiu aprender, por intermédio de várias fontes de informação, a respeito da nossa estrutura energética expandida. As pessoas que possuem uma orientação sensorial predominantemente física poderiam perguntar: para que ter todos esses corpos energéticos quando aparentemente tudo o que interessa é o corpo físico? A existência do corpo etérico pelo menos parece ter uma razão fisiológica, complementando a estrutura e a função do corpo físico. Quando começamos a entrar no corpo astral e nos níveis energéticos superiores, penetramos em regiões da consciência mais difíceis de perceber e de entender. Existe um modelo que dá sentido a esses corpos interligados de energia que explica por que eles evoluíram como lima complexa parte da expressão do nosso físico e da nossa personalidade. Reencarnação e transformação humana, um modelo multidimensional da evolução da consciência. A reencarnação parece ser um conceito estranho para a maioria das pessoas. Muitos a consideram um sistema de crença concernente apenas aos devotos do budismo e do hinduísmo. Surpreendentemente, porém, uma pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Gallup, em 1982, mostrou que 23% dos norte-americanos acreditam na reencarnação. A reencarnação é um sistema que explica a função dos nossos diversos corpos de energia e o modo como nos expressamos no plano físico. O plano físico, conhecido como mundo da experiência na literatura esotérica, ele frequentemente é mencionado como sendo o laboratório da vida, um local onde são realizados os experimentos físicos da personalidade humana. Os experimentos físicos que investigam as leis relativas à nossa substância física só podem ser realizados no plano físico. Do ponto de vista reencarnacionista, cada existência humana é uma chance para explorar as dimensões da nossa verdadeira natureza interior, tal como elas se manifestam no corpo físico. Através de nossas experiências no plano físico, nós supostamente crescemos em conhecimento e valor à medida que desenvolvemos várias estratégias para lidar com as situações da vida em que fomos reencarnados. O Dr. Tillet tem uma visão bastante apropriada a respeito desse assunto, a qual sintetiza os propósitos da reencarnação a partir de uma perspectiva científica. O homem se apresenta como um ser cujos níveis básicos de existência são os níveis não espaço e não tempo, e que foi ele próprio colocado num veículo espaço-tempo de consciência com o propósito de adquirir uma maior percepção do verdadeiro self e de desenvolver coerência no verdadeiro self. Nossos mecanismos de percepção no nível do veículo espaço-tempo nos aprisionam numa visão extremamente limitada da realidade e do self. A desarmonia criada pelo ego nos níveis mais profundos do self materializa-se como um erro ou doença no veículo espaço-tempo, indicando que o erro foi gerado num nível primário. Tanto a autocura quanto a cura efetuada por outrem envolvem coordenação de energia em diversos níveis e nos ensinam que o aparato sensorial do veículo espaço-tempo percebe apenas o mundo das aparências e nada conhece da realidade. Elas nos mostram que o veículo espaço-tempo não é a vida e, sim, apenas um simulador dela, cujo único papel é de ser uma ferramenta de ensino. Com os nossos pensamentos e atitudes, reprogramamos continuamente o simulador, a partir do nível da mente, no universo multidimensional, e continuamente produzimos os nossos futuros individual e coletivo através desse comportamento. Esta declaração do Dr. Tillet tem muitas implicações e significados em diversos níveis. O mundo com o qual estamos familiarizados é um esboço que criamos com base nas limitadas informações sensoriais de que dispomos. No primeiro capítulo deste livro, vimos que, observando-se a matéria no nível subatômico ou quântico, pode-se perceber que o universo físico é constituído de padrões ordenados de luz congelada. O mundo que percebemos com os nossos 5 sentidos e a verdadeira natureza da realidade são de fato duas coisas diferentes.
As limitações dos nossos sentidos físicos e dos mecanismos de consciência restringem a nossa percepção apenas ao mundo das aparências. O que vemos na superfície nem sempre reflete o verdadeiro comportamento da matéria no nível invisível dos processos de interações. Na literatura esotérica, é grande o número de autores que veem o plano físico como uma série de ilusões baseadas nos nossos limitados mecanismos físicos de percepção. A verdadeira natureza da realidade está fora do alcance dos nossos canais sensoriais comuns, os quais reúnem informações a respeito de nós mesmos e do mundo que nos rodeia com base nas nossas discussões anteriores a respeito dos diversos sistemas energéticos sutis associados ao cérebro e ao corpo físico. Podemos ver o quanto a verdadeira natureza dos seres humanos é desconhecida ou mal compreendida pela atual geração de pensadores científicos. Nossos diversos corpos sutis parecem ter evoluído por razões que não estão relacionadas apenas com a manutenção das funções fisiológicas do corpo físico. Embora tenhamos considerado nossos corpos sutis como campos energéticos associados à dimensão física, esses campos energéticos não são gerados pelos nossos corpos físicos. São os campos energéticos que dão origem à matéria física e não o contrário. Embora para muitas pessoas este seja um conceito difícil de entender, durante nossas discussões a respeito da verdadeira natureza da reencarnação seremos obrigados a tentar ter em mente uma representação tão exata quanto possível da realidade. Os campos energéticos sutis precedem e organizam a formação do corpo físico enquanto veículo de expressão das nossas energias conscientes superiores. O conceito de que os campos energéticos sutis dão apoio e precedem a geração do corpo físico é corroborado pelos dados, anteriormente mencionados, obtidos a partir dos estudos de Kimbonga a respeito dos meridianos acupunturais. Kim descobriu que o desenvolvimento do sistema de túbulos meridianos precede a organização dos órgãos físicos. Como o sistema meridiano parece estar ligado à interface físico-etérica, a impressão que se tem é a de que o input energético proveniente do nível etérico proporciona a orientação espacial necessária para a organização estrutural do corpo físico. Certas observações psíquicas realizadas por Geoffrey Hodgson, renomado clarividente inglês, reforçam a ideia da existência de um predecessor etérico do corpo físico. Hodgson deu uma notável contribuição ao estudo da clarividência por ter trabalhado com diversos cientistas ao longo de toda a sua vida a fim de testar suas habilidades psíquicas especiais em condições controladas. Um dos mais extraordinários estudos realizados por Hodgson foi a investigação clarividente do desenvolvimento do embrião humano desde a concepção até o nascimento. Para citar Hodgson, examinado por meio da clarividência, o molde etérico pré-natal, que surge pouco depois da concepção, assemelha-se a um corpo de bebê constituído de matéria etérica, com certa luminosidade própria, vibrando suavemente, um ser vivo, a projeção etérica do arquétipo conforme é modificado pelo karma. Dentro do molde etérico podemos ver um esboço de todo o corpo em termos de fluxo de energia ou linhas de força, cada um em seu próprio comprimento de onda. Cada tipo de tecido futuro está representado, diferindo de outros tipos porque a energia da qual ele é um produto final está ela própria em outra frequência. Assim, os ossos, músculos, tecidos vasculares, nervos, cérebro e outras substâncias estão todos representados no molde etérico por correntes de energia de frequências específicas. A ação das vibrações emitidas sobre a matéria livre circundante talvez seja o fator que faz com que os átomos se juntem em diferentes combinações moleculares para produzir os diversos tipos de tecidos. Essas moléculas são atraídas para as linhas de força e se estabelecem nos locais apropriados do corpo em crescimento em virtude de vibrações solidárias ou ressonância mútua. Assim, mais uma vez, todas as partes do corpo físico se adaptam exatamente, tanto em forma como em substância, ao ego que irá encarná-lo. Grifos são nossos. Na citação do Dr. Tiller foi dito que os indivíduos da nossa espécie são seres cujo nível primário de existência é o nível do não-espaço e do não-tempo. O nível primário da mente, por exemplo, origina-se no nível mental e acaba penetrando no corpo físico, depois de passar pelas diversas camadas energéticas sutis que o rodeiam. Esses veículos energéticos superiores existem em níveis de frequência, ou planos de existência, que estão fora da orientação espaço-tempo positiva, convencional.
Isso obviamente está em contradição com as crenças de muitas pessoas. As experiências de cada existência são processadas inicialmente nos níveis astral e mental, mas integradas de forma mais completa no nível causal e nos níveis espirituais superiores. Estes últimos níveis são mais permanentes, ao passo que os veículos energéticos inferiores são dispositivos de aprendizado transitórios. É por isso que o corpo causal às vezes é chamado de verdadeiro self. Tiller refere-se ao veículo espaço/tempo positivo que chamamos de corpo físico como sendo um simulador, uma ferramenta de aprendizado. O conhecimento adquirido pelo ego durante as experiências vividas no nível do simulador físico são absorvidas e processadas no nível causal e em outros níveis superiores, onde todo o conhecimento empírico das existências anteriores é armazenado. Assim, a visão causal da realidade nos permite ver a vida a partir de uma perspectiva mais ampla do que aquela que nos é proporcionada pelos mecanismos perceptuais do plano físico. Um dos principais propósitos do sistema reencarnacionista é o de permitir que a alma passe por um largo espectro de experiências de aprendizado através das quais a consciência em desenvolvimento possa tornar-se espiritualmente madura. É a isto que o Dr. Tiller se refere quando fala na geração de uma maior coerência no verdadeiro self. Quando maior for o número de experiências às quais uma alma possa recorrer, em busca de conhecimento, mais diversificadas e bem-sucedidas serão as estratégias que cada alma poderá desenvolver para lidar com a vida no plano físico e também com os níveis superiores da existência. O grau de coerência espiritual e de ordenamento gerados nos sistemas energéticos superiores reflete-se, em última análise, nas características das estruturas celulares e nos traços de personalidade dos veículos físico/mental/emocional escolhidos para cada uma das sucessivas encarnações. O crescimento e o desenvolvimento do corpo físico, desde o feto até a idade adulta, são afetados, não apenas pelos padrões genéticos moleculares herdados dos pais, mas também pelos padrões energéticos vibracionais superiores da alma que estiver encarnando. Os padrões energéticos do nível causal são fixados sutilmente nos veículos inferiores, os quais dão continuidade à cadeia e influenciam os padrões de expressão celular. O sistema encarnacionista não é aleatório. Ele concede à alma a liberdade de escolher as circunstâncias de cada uma das sucessivas encarnações. Tanto as características físicas quanto as influências culturais e sociais são levadas em conta na seleção de um determinado veículo físico para a expressão da alma. A pergunta que muitas pessoas naturalmente fazem quando se lhes diz que um indivíduo pode escolher o corpo que deseja ocupar é a seguinte: por que voltar no corpo de alguém que vive na miséria ou que carrega um grande fardo, como uma doença física, por exemplo? O sistema reencarnacionista talvez seja uma das poucas filosofias que consegue responder a essa questão. Se a alma sobrevive à morte de cada indivíduo e volta a reencarnar-se sucessivas vezes, podemos inferir que ela tem certas qualidades imortais. Suas manifestações no plano físico são acontecimentos transitórios dentro do amplo espectro de encarnações cíclicas. A escolha de uma existência com um determinado obstáculo, tal como doença ou pobreza, é na verdade vista por alguns como uma dádiva que o indivíduo pode ter escolhido para usá-la em benefício da evolução das suas qualidades espirituais interiores. Pense em alguma ocasião da sua vida em que você conseguiu superar alguma grande dificuldade. Não há dúvida de que, nesse momento, o processo de viver o acontecimento foi muito desgastante. Mas a experiência e a força interior obtidas ao vencer o obstáculo fizeram de você uma pessoa mais forte e sábia quando submetido novamente a uma circunstância parecida. O indivíduo que se mostrou capaz de sair-se bem de uma situação estressante estará mais forte e mais apto a lidar com o desafio. Quanto maior for a nossa capacidade de aprender e prosperar com a experiência, mais eficientes serão nossos mecanismos para lidar com situações novas e desconhecidas. Embora o fato de alguém nascer com uma determinada deficiência como a surdez e a cegueira possa parecer um castigo cruel, basta olhar para alguém como Helen Keller para perceber que os obstáculos podem ser ultrapassados e contribuir para o surgimento de uma pessoa extraordinária e talentosa. A vida sem estresse é coisa que não existe. O estresse é algo necessário à vida. Se não houvesse dificuldade, não haveria crescimento. Até mesmo os ossos necessitam de alguma espécie de tensão para conservar sua forma e resistência. Se uma pessoa nunca sai da cama, seus ossos começam a ser reabsorvidos e enfraquecer,
de modo que até os movimentos mais simples se tornariam dolorosos. Há uma certa quantidade funcional de estresse que poderia ser chamada de estresse. Na óptica reencarnacionista, mesmo os períodos de dificuldades podem, a longo prazo, ter qualidades positivas de aprendizado. Partindo de um ponto de vista semelhante, examinemos agora uma doença como o câncer. Esta talvez seja uma das doenças mais temidas dos tempos modernos. Existe uma extraordinária, e um tanto controvertida, forma de terapia anticâncer que utiliza o poder da mente, através da meditação e da visualização ativa, para obter o controle do sistema imunológico a fim de remover ativamente as células cancerosas. Utilizada pela primeira vez por um oncologista chamado Carlos Simonton, especialista no tratamento de câncer através de radiações, esta técnica levou esperança e curou diversos casos de câncer em pessoas que haviam sido consideradas doentes terminais pelos seus médicos particulares. Uma coisa verdadeiramente extraordinária costuma acontecer em muitas pessoas que venceram o câncer através desse método. Elas tendem a mudar o seu modo de viver e de pensar, e frequentemente passam a ter uma nova qualidade de vida, muito superior à que tinham antes do surgimento do câncer. Algumas passam a dar aconselhamento a pacientes que sofrem de câncer, compartilhando suas forças e verdades recém-descobertas com pessoas que estejam passando por situações semelhantes às que elas vivenciaram. Poder-se argumentar que, nesses indivíduos, a grave doença transformou-se num marco que permitiu a mudança da consciência e do modo de vida para um novo e superior patamar de função. É somente tomando conhecimento dessas histórias de sucesso que se pode começar a considerar as doenças graves como uma dádiva e um instrumento de aprendizado através do qual a pessoa poderá compreender as questões e problemas mais profundos da vida. Muitas vezes é necessário uma questão de vida ou morte, tal como um câncer terminal, para modificar as convicções mais entranhadas do indivíduo a respeito de si mesmo e das outras pessoas. Além de a morte envolver uma transição da vida para outra dimensão, existem muitas outras razões pelas quais ela é considerada um processo de transformação. As pessoas tendem a encarar o mundo de forma tão complacente que apenas adquirem a capacidade de parar para reavaliar suas prioridades e objetivos de vida através da intervenção de alguma coisa que ameace modificar a natureza mesma de sua existência. Ao discutirmos o corpo astral, mencionamos o fenômeno da experiência de proximidade da morte EPM. Este fenômeno está diretamente relacionado com o problema da reencarnação. A maioria dos indivíduos que passa por isso perde o medo da morte e retorna com a extraordinária experiência de ter visto o mundo a partir de um ponto de observação situado fora do corpo. Muitas pessoas dizem ter se encontrado com parentes que não conheceram em vida ou que haviam morrido quando elas ainda eram crianças. A experiência de proximidade da morte parece ser o fenômeno que temos chamado de projeção astral. Quando a morte efetivamente ocorre, porém, o indivíduo não retorna ao plano físico, como acontece no caso daquelas pessoas que passam pela experiência de proximidade da morte. A consciência deixa o corpo físico em decomposição e passa a residir no nível astral e em outros níveis superiores. O corpo astral abriga a personalidade depois da transição representada pela morte física. A consciência e a personalidade do indivíduo são transferidas para o veículo astral, tal como acontece durante a vida por ocasião da projeção astral. Nessa altura, o corpo mental ainda está associado nos veículos astral e causal. O corpo causal é o repositório da soma total das experiências de vida adquiridas ao longo das sucessivas encarnações. O veículo causal é mais semelhante ao que foi chamado de alma grupal do que a uma forma corporal distinta associada à personalidade de um indivíduo. O eu superior, que se manifesta através do veículo causal, é a consciência gestalt de tudo o que a alma aprendeu e vivenciou ao longo de suas várias existências no plano físico. O corpo causal poderia ser visto como o tronco de um carvalho dotado de muitos galhos. Cada galho da árvore representa uma personalidade distinta e uma experiência de vida da alma. Imagine que uma grande inundação tenha praticamente encoberto a árvore, de modo que somente os seus ramos mais elevados possam ser vistos na superfície. Embora a consciência normal pudesse ter a impressão de que cada ramo acima da água era uma planta distinta, abaixo da água, e fora do alcance visual de um observador situado à superfície, cada ramo é um prolongamento e uma manifestação do tronco e do sistema radicular comuns a toda árvore.
Para o observador de espaço, tempo positivo aprisionado numa perspectiva de fluxo de tempo linear, cada personalidade e manifestação de vida da alma daria a impressão de ocorrer em pontos bastante distanciados na história para a verdadeira consciência da alma no nível causal, onde o tempo é eterno. O passado, o presente e o futuro são percebidos como entidades com existência simultânea lá. Os ramos das árvores são vistos como coisas intimamente interrelacionadas. O tempo, tal como o conhecemos, é deixado para trás. Em vez disso, alguns passaram a ver o tempo como algo esférico. No tempo esférico, cada uma das nossas vidas seria vista como pontos distintos sobre a face de uma bola, como cidades na superfície de um globo. A distância geográfica entre os pontos seria análoga ao tempo decorrido entre as existências. Quando estamos vivenciando cada encarnação, é como se estivéssemos vivendo nas cidades representadas por pontos no globo esférico do tempo. Se pudermos atingir uma consciência mais cósmica ou causal, podemos elevar o nosso ponto de observação e visualizar o globo esférico do tempo na sua totalidade, além de vivendarmos simultaneamente todas as existências distintas, passado, presente e futuro. O banco de dados do corpo causal contém as lembranças de todas as vidas em suas várias reencarnações, armazenadas num nível energético superior de existência. Quando uma pessoa morre, sua personalidade e consciência são preservadas e sobrevivem à dissolução do veículo físico etérico temporal. Nossos corpos energéticos sutis superiores visam não apenas preservar esse conhecimento acumulado ao longo de muitas existências, mas também permitir que a entidade encarnada tenha acesso a esse banco de informações quando estiver sintonizada com os estados de consciência apropriados. Conforme disse o Dr. Tiller no primeiro texto de sua autoria citando nesta seção, o corpo físico é um simulador da vida, trata-se de um instrumental de aprendizado. O corpo físico é um traje transitório de tecido físico-químico que vestimos para experimentar e interagir com a vida no nível do plano físico. Através dos nossos vários embates no plano físico, adquirimos mais firmeza, sabedoria e determinação, expressado qualidades interiores que são demasiado numerosas para serem desenvolvidas numa única existência. Além disso, optamos por enfrentar muitas dificuldades e tribulações a fim de podermos testar a capacidade de a alma adaptar-se a situações novas e incomuns. Ao entrar em cada novo corpo físico, um mecanismo interno de esquecimento apaga todo o conhecimento consciente das nossas existências anteriores. Se mantivéssemos as lembranças e a personalidade das existências anteriores, teríamos os mesmos preconceitos e predisposições que havíamos deixado para trás. Cada existência é uma oportunidade para começar uma nova vida, por assim dizer, deixando para trás os erros cometidos no passado. Na verdade, os erros do nosso passado são esquecidos, mas não apagados. Através dos mecanismos do karma, o que fizemos no passado influencia as circunstâncias das nossas encarnações futuras. Este é o verdadeiro significado da expressão cada um colhe aquilo que semeia. Ao fazer com que nos encarnemos como homens ou mulheres, brancos ou negros, indianos, chineses ou mexicanos, sentindo a vida a partir de todos os pontos de vista possíveis, o sistema reencarnacionista nos permite observar o mundo a partir de todas as perspectivas possíveis. Cada existência permite que a soma total de consciência da alma tire proveito das experiências positivas de aprendizado à medida que prosseguimos na nossa evolução. Como nos desenvolvemos a partir de um estado de desconhecimento e ignorância, costuma-se dizer que a frequência da consciência torna-se cada vez mais elevada. A frequência da consciência é proporcional à complexidade com a qual ela pode responder ao seu ambiente. Conforme podemos ver no diagrama 18, a flecha evolutiva nos impele em direção à direita e os níveis espirituais superiores. Ao contrário do que acontece no diagrama 17, que descreve as características de frequência do corpo de um único indivíduo. Neste diagrama, cada curva em forma de sino representa muitos seres. A curva mais escura, à esquerda, representa o espectro da consciência humana. Da mesma forma como a humanidade é constituída tanto por pessoas muito sábias como por outras muito ignorantes, existe uma distribuição em curvas em forma de sino da qualidade da consciência da raça como um todo. Aqueles que estão na média, situam-se debaixo do pico da curva.
Os mais inteligentes ficam à direita. As sucessivas curvas representam a tendência evolutiva em direção às esferas de consciência de frequências mais elevadas por parte daqueles indivíduos que estão no lado direito da curva humana. Gradualmente, a humanidade como um todo irá galgar a escala evolutiva em direção a esferas vibracionais mais elevadas, adquirindo uma melhor compreensão da realidade multidimensional humana. É apenas através de sucessivas séries de vidas físicas que a alma poderá progredir até os níveis mais elevados de discernimento, o que lhe permitirá transpor os contínuos ciclos de reencarnação. Embora não caiba discutir aqui o que acontece quando evoluímos para além desse ciclo, diversos textos de referência relacionados no final do capítulo poderão fornecer informações adicionais a respeito dessa questão espiritual. No campo do esoterismo, a consciência muitas vezes é vista como um tipo de energia. A energia da consciência assume diversas formas à medida que evolui para níveis progressivamente mais elevados de frequência, discernimento e perspectiva cósmica. À medida que a consciência vai interagindo com o seu ambiente e adquirindo experiência, ela se desloca para frente, ampliando suas dimensões de expressão criativa e também evolui para cima, na dimensão da frequência de energia. O modelo apresentado acima sugere que até os elementos mais fundamentais da matéria, os átomos, e mesmo os elétrons, possuem alguns níveis de consciência que evoluem para níveis progressivamente mais elevados de output experiência e repertório comportamental. À medida que a energia da consciência se desloca para níveis de frequência progressivamente mais elevados, a consciência propriamente dita vai seguindo o seu caminho ascensional através das diversas formas de vida. Em cada novo nível há um grau proporcionalmente maior de complexidade de resposta e de plenitude de expressão, com o qual a consciência em questão poderá expandir-se, criar, evoluir e crescer. Este capítulo apresenta uma espécie de panorama geral do ser humano multidimensional, incluindo forma e consciência, considerando-o como algo em equilíbrio dinâmico e com diversos níveis de energia sutil existindo simultaneamente. Essas dimensões superiores influenciam a expressão física do ser humano através do que tem sido chamado de interface físico-etérica do sistema de chakras e nadis. Em virtude das limitadas capacidades sensoriais de nossa maquinaria física, os cientistas que trabalham exclusivamente no nível físico têm se inclinado a ignorar a existência desses inputs energéticos superiores no sistema humano. A menos que esses inputs energéticos sejam reconhecidos, os médicos ortodoxos nunca serão capazes de compreender a variada gama de terapias energéticas da medicina vibracional, tema que o restante deste livro se propõe a explorar. Ao compreendermos o modo como essas influências energéticas atuam sobre a dimensão física do ser humano, veremos que existem justificadas razões para que os remédios homeopáticos e outras modalidades de tratamento baseado na medicina energética exerçam seus efeitos curativos sobre o corpo físico. Boa parte das informações apresentadas aqui são de natureza controvertida e não foram comprovadas cientificamente. Deixaremos do que cada leitor ou leitora decida individualmente se quer ou não acreditar nelas. O conteúdo deste livro poderá vir a ter grande valor se a humanidade deixar de lado seus preconceitos e aprofundar as pesquisas no sentido de comprovar ou refutar as ideias aqui apresentadas. Devemos sempre ter em mente que as ideias que estão muito além de sua época muitas vezes são consideradas como ficção científica. Com frequência cada vez maior, porém, a ficção científica de ontem transforma-se nos fatos científicos de hoje. Estamos no limiar de uma revolução na consciência e nas formas de tratamento, a qual foi deflagrada por pensadores tão capazes como Albert Einstein e o Dr. William Tiller. Cada um dos modelos, descobertas científicas e ideias apresentados aqui podem ser considerados como ferramentas de transição. Espera-se que a construção desses modelos possa nos ajudar a compreender os seres humanos como seres multidimensionais e a entender a evolução da consciência através dos estados de doença e saúde. Caberá ao restante de nós aplicar essas ferramentas para desenvolver uma nova ciência que trate da cura da mente e do corpo e, esperemos, ampliar os limites do potencial humano. Através da obtenção de novos conhecimentos científicos a respeito da verdadeira natureza da humanidade, teremos feito um progresso equivalente no sentido de reconhecer a nossa verdadeira herança espiritual e evolutiva. Pontos fundamentais a serem recordados. 1. Toda matéria, seja ela física ou sutil,
apresenta uma determinada frequência. Matérias de diferentes frequências não podem coexistir no mesmo espaço, da mesma forma como energias de frequências diferentes, rádio e TV, por exemplo, não podem coexistir de forma não destrutiva no mesmo espaço. 2. Os corpos físico e etérico, tendo frequências diferentes, sobrepõem-se e coexistem no mesmo espaço. 3. O sistema de meridianos acupunturais é uma rede de dutos microscópicos, organizados de forma descontínua, que ligam o corpo físico ao corpo etérico, formando a assim chamada interface físico-etérica. 4. O sistema de meridianos transfere do ambiente para os nervos, vasos sanguíneos e órgãos mais profundos do corpo uma energia nutritiva sutil chamada Qi. Essa transferência é feita através de portais energéticos da pele chamados pontos de acupuntura. 5. A manifestação físico-celular das doenças é precedida por perturbações energéticas no corpo etérico e no sistema de meridianos acupunturais. 6. Os chakras são centros de energia especializados presentes nos corpos sutis. Cada chakra está associado a um grande centro nervoso ou glandular do corpo físico. Os chakras atuam como transformadores que reduzem as energias sutis e as traduzem em atividade hormonal, nervosa e celular no corpo físico. 7. Os principais chakras, especialmente os do topo da cabeça, das sobrancelhas e da garganta, são também órgãos sutis de percepção e estão associados às faculdades psíquicas da intuição, clarevidência e clareaudiência, respectivamente. 8. Os chakras estão ligados uns aos outros, e às diversas partes do plano físico, através de filamentos energéticos conhecidos como nadis. Esse conjunto forma a rede chakra-nadi. 9. O corpo astral é um corpo sutil constituído por matéria de frequência mais elevada que a da matéria etérica. Da mesma forma que o corpo etérico, ele também está superposto à estrutura físico-etérica. O corpo astral está energeticamente relacionado com a experiência, a expressão e a repressão das emoções. 10. Disfunções no corpo astral causadas por desequilíbrios emocionais podem prejudicar o fluxo de energia através dos chakras, o que pode acabar causando desequilíbrios hormonais e doenças físicas. 11. A consciência pode penetrar no corpo astral e desligar-se dos veículos físico e etérico. Quando isso ocorre naturalmente, é conhecido como projeção astral ou experiência de viagem para fora do corpo EVFC. Quando a separação da consciência se dá de forma traumática, o fenômeno frequentemente é chamado de experiência de proximidade da morte EPM. 12. A equação de Einstein prevê a existência de uma forma de energia com velocidade maior que a da luz, chamada pelo Dr. Tiller de energia magnetoelétrica, MI. A energia MI é análoga à energia etérica e, possivelmente, a energia ou substância astral. A energia MI de natureza magnética apresenta a extraordinária propriedade da entropia negativa e não pode ser facilmente mensurada pelos detectores de campo magnético convencionais. 13. Experimentos realizados com pessoas dotadas de poderes de cura mostraram que elas possuem campos de energia com características que correspondem exatamente às previsões relativas ao comportamento das energias MI, ou seja, são de natureza magnética e apresentam entropia negativa. 14. Existem outros veículos de frequência elevada, como os corpos mental e causal, que também fornecem energia ao corpo físico. 15. A reencarnação representa um modelo através do qual a consciência é repetidamente lançada nos veículos físicos com o propósito de adquirir experiência, conhecimento e maturidade espiritual. 16. As experiências e o conhecimento obtidos a partir de todas as existências são armazenados no nível do corpo causal, que às vezes é chamado de eu superior. 17. A reencarnação é um dos poucos modelos que explica por que as doenças e também as dificuldades físicas, emocionais e socioeconômicas podem ser vistas como experiências de aprendizado e oportunidades para o crescimento da alma. Considerada a partir de uma perspectiva energética sutil, a consciência é uma forma de energia que evolui continuamente em direção a níveis mais elevados de complexidade e compreensão. Capítulo 5. Os sistemas de energia sutil e suas relações com os antigos métodos de cura.
Nos 4 primeiros capítulos deste livro examinamos o corpo e a mente humanos a partir de diversos ângulos. A esta altura deve estar claro que os seres humanos são mais do que apenas os seus corpos físicos. Graças à moderna física quântica, sabemos que o corpo físico é, na verdade, um extraordinário agregado de partículas de matéria física que, em última análise, são constituídas de luz congelada. Esse corpo físico de luz está em contato com outros cornos de luz, constituídos de matéria energética sutil, que apresentam níveis de frequência mais elevados do que aqueles que o olho físico consegue perceber. O mecanismo de contato entre o corpo físico e esses sistemas energéticos superiores constitui um notável elemento da nossa anatomia sutil conhecido como interface físico-etérica. O componente dessa interface com o qual estamos mais familiarizados é o sistema de meridianos acupunturais. Assim, o melhor talvez seja começar a nossa análise dos métodos de cura examinando os mecanismos da acupuntura. A acupuntura é a filosofia chinesa da cura, as modalidades modernas de um antigo método de diagnóstico e tratamento. Dentre os métodos de cura atualmente em uso, a acupuntura é um dos mais antigos e, até recentemente, um dos mais misteriosos. O Ne Xing, o livro clássico de medicina das doenças internas do Imperador Amarelo é, ao que se sabe, o mais antigo texto a respeito da acupuntura. Acredita-se que ele tenha sido escrito no reinado do Imperador Huangdi, entre 2697 e 2596 a.C. no século XVII. Missionários jesuítas foram enviados à China a fim de introduzir as doutrinas básicas do cristianismo no Oriente. Embora suas tentativas de converter os chineses tivessem obtido menos sucesso do que o esperado, os missionários trouxeram inacreditáveis relatos sobre curas de doenças através de agulhas inseridas na pele. Em 1884, o imperador Tao Kuang proibiu a prática da acupuntura na corte. Posteriormente, essa prática ficou restrita às pessoas comuns, sendo ministrada pelos assim chamados médicos descalços da China após um longo período de descrédito. A acupuntura encontrou uma nova e favorável aceitação nos olhos de Mao Tse-tung. Durante a Longa Marcha, 1934 a 1935, o Exército Vermelho de Mao verificou que a acupuntura era muito útil para manter a saúde de suas vastas legiões. Ela permitiu que os soldados evitassem as principais doenças e pestes apesar de viverem e combaterem nas piores condições. Posteriormente, depois que Mao concluiu que a acupuntura era um passo fundamental rumo ao renascimento de uma nova China, esta venerável arte de cura gradualmente mostrou-se capaz de retornar às correntes de pensamento majoritárias da medicina chinesa, embora tenha sido mencionado em alguns antigos manuais da medicina ocidental como uma forma de tratamento da dor ciática. A acupuntura só passou a despertar interesse nos Estados Unidos depois de 1972, quando o presidente Richard M. Nixon visitou a China. Fazia parte da comitiva de Nixon um jornalista chamado Heston, o qual contou histórias extraordinárias a respeito de cirurgias realizadas exclusivamente com a anestesia proporcionada pela acupuntura. Depois de uma fase inicial de entusiasmo e ceticismo entre os médicos ocidentais, a pesquisa na área da acupuntura começou a conquistar o seu espaço nos domínios da medicina científica e essa terapia passou a ser vista como uma forma aceitável de tratamento em determinados casos de síndromes dolorosas. A acupuntura conquistou maior aceitação entre a comunidade científica como consequência direta de pesquisas que indicavam a existência de uma relação entre a analgesia produzida por ela e a liberação de endorfinas no sistema nervoso central. O modelo da endorfina proporcionou aos cientistas teóricos as primeiras evidências experimentais conclusivas em favor da existência de uma ligação entre a acupuntura e os caminhos neurais da dor até então conhecidos no cérebro e na medula espinal. Foram propostas diversas teorias tentando explicar por que a acupuntura é eficaz no tratamento da dor. A maioria dos médicos ocidentais presumiu que os efeitos analgésicos da acupuntura tinham de ser mediados por alguma forma de estimulação dos caminhos neurais existentes dentro do sistema nervoso. As teorias propostas por Miyazaki e Uau sugeriram que as agulhas utilizadas na acupuntura estimulavam os nervos periféricos a erguer uma barreira na medula espinal, impedindo assim que os impulsos dolorosos alcançassem o cérebro.
Embora a teoria do portão de controle não descreva com exatidão os verdadeiros mecanismos da analgesia produzida pela acupuntura, mesmo assim ela constitui um primeiro passo no sentido da compreensão dos mecanismos de atuação da acupuntura. Aperfeiçoamentos posteriores desse modelo abriram novas linhas de pesquisa na área da neurologia e definiram novos caminhos neurais percorridos pela dor, os quais poderiam ser manipulados por outras formas de tratamento, tais como os estimuladores nervosos transcutâneos ENT. Foi sugerido anteriormente que, embora o modelo da endorfina conseguisse explicar de forma satisfatória determinados tipos de analgesia produzidos pela acupuntura, eletroacupuntura de baixa frequência por exemplo, ele não obtinha o mesmo sucesso ao tentar arranjar explicação para outras modalidades de tratamento acupuntura. Verificou-se, por exemplo, que a eletroacupuntura de alta frequência era inibida por antagonistas da serotonina, mas não era afetada por agentes bloqueadores de endorfinas, tais como a naloxona. A serotonina é um dentre os muitos neurotransmissores encontrados no sistema nervoso central. O quadro que está sendo formado sugere que a analgesia produzida pela acupuntura é mediada por mais de uma substância neuroquímica intermediária e influenciada pelo tipo de estimulação aplicada aos pontos de acupuntura. Portanto, embora tenha sido comum atribuir todos os efeitos da acupuntura à liberação de endorfinas, os dados relativos ao papel desempenhado pela serotonina indicam que a analgesia produzida pela acupuntura é muito mais complexa do que faziam supor os primeiros modelos neuroquímicos criados para tentar explicar o seu mecanismo de funcionamento. As primeiras teorias criadas para explicar a capacidade de acupuntura aliviar a dor tiveram um papel importante no sentido de estimular o desenvolvimento de pesquisas científicas a respeito desse extraordinário sistema de cura. O recente incremento no número de pesquisas efetuadas no campo da neuroendocrinologia fez muito em favor de aumentar a confiança nessas insólitas técnicas terapêuticas originadas na antiga China. Na verdade, os modelos teóricos que tratam da analgesia produzida pela acupuntura não chegam a reconhecer o verdadeiro potencial da acupuntura, não só como uma modalidade curativa multidimensional, com outras utilidades que não o tratamento da dor, mas também como um extraordinário sistema de diagnóstico. Para que possamos desenvolver uma melhor compreensão da acupuntura e dar-lhe maior valor, precisaremos estudar um pouco da filosofia chinesa que está por trás dessa antiga arte da cura. Yin, Yang e os 5 elementos, a visão chinesa da natureza. A filosofia da antiga China que está por trás da terapia da acupuntura e de outros aspectos da medicina chinesa é resultado dos pontos de vista dos antigos chineses a respeito das relações entre os seres humanos e o universo que nos rodeia. Os chineses veem os seres humanos como um microcosmo dentro de um macrocosmo universal. Os princípios que regem o funcionamento da maquinaria interna dos seres humanos se refletem nos relacionamentos universais do fluxo energético. Um dos conceitos básicos do fluxo de energia é a existência do Qi ou Qi, uma singular substância energética que flui do ambiente para o corpo. Os chineses acham que o Qi é uma espécie de energia, com função nutritiva e de organização celular, que supera as contribuições energéticas do alimento ingerido e do ar. O Qi é uma espécie de energia sutil que impregna no nosso ambiente. Nos antigos textos hindus, ele às vezes é chamado de prana. Esse tipo peculiar de energia sutil ambiental talvez tenha se originado parcialmente de radiação solar não pertencente à faixa da luz visível. Os seres humanos são continuamente banhados por radiações invisíveis de um ambiente vibracional bastante diversificado, incluindo desde as frequências mais comuns, como as das ondas de rádio e televisão, até os aspectos mais sutis da energia solar. Vivemos em ressonância com as diversas frequências de energia que impregnam o ambiente em que vivemos e podemos ser sutilmente afetados por elas. Como muitas culturas antigas adoraram o sol e os seus raios curativos, devemos nos perguntar se essas culturas tinham conhecimento das influências energéticas sutis do Qi e do Prana. De acordo com o modelo chinês, a energia Qi é absorvida pelo corpo humano através de portais de entrada localizados na pele. Esses portais são constituídos pelos pontos de acupuntura, os quais se inserem num sistema especializado de meridianos que se estende bem abaixo da pele e chega até os órgãos mais profundos. Os chineses acham que a energia Qi flui para o interior dos órgãos do corpo através de 12 pares de meridianos, proporcionando ao organismo a energia que mantém a vida.
Cada par de meridianos está associado a um diferente sistema de órgãos. Outro conceito fundamental da filosofia chinesa é a ideia de polaridade energética, expressa pelo Yin e pelo Yang. O Yin e Yang da antiga China são de certa forma precursores do moderno conceito de complementaridade. A dualidade partícula-onda da matéria é uma espécie de enigma Yin, Yang para os físicos modernos. O Nexing diz que todo o universo é uma oscilação de forças do Yin e do Yang. O Yang é considerado princípio masculino, ativo, produtivo, associado ao Sol, à luz e ao princípio criador da vida. O Yin é encarado como elemento feminino, passivo,